Dinheiro compra silêncio, mas raramente compra inteligência. Adrian Kensington acreditava que seus bilhões o tornavam um deus entre mortais, e sua fluência em árabe o tornava invisível no coração de Manhattan. Ele olhou para a garçonete, uma mulher que ele considerava valer menos que o guardanapo em seu colo, e proferiu um insulto brutal e humilhante em uma língua que ele pensou que ela nunca entenderia. Ele riu, esperando que seus convidados do jantar se juntassem à sua crueldade. Ele não sabia que a mulher que servia seu vinho vintage não era apenas uma servidora. Ela era uma ouvinte. E quando ela respondeu em árabe perfeito e elegante, o sangue não apenas drenou do rosto de Adrienne, ele drenou de seu futuro. Esta é a história de como uma frase arrogante desmantelou um império. O quarto Obsidian era o tipo de estabelecimento onde o ar em si parecia custar dinheiro. Era um lugar de veludo escuro, tons sussurrados e o suave tilintar de prata contra porcelana fina, localizado profundamente dentro das costelas arquitetônicas da cidade de Nova York. Para Selena Bennett, era simplesmente um lugar onde seus pés doíam. Selena ajustou o colarinho de sua camisa branca engomada, verificando seu reflexo no latão polido da estação de garçons. Seus olhos, geralmente um verde vibrante, pareciam opacos e cansados. Turnos duplos estavam se tornando uma necessidade, não uma escolha. As contas médicas de sua mãe eram uma maré crescente que ameaçava afogar as duas, e o quarto Obsidiana, com seus preços de menu exorbitantes e clientela rica, era o único bote salva-vidas que ela tinha. Mesa 4 é sua, Bennett. O gerente de salão, Robert, sibilou enquanto passava apressado. Robert era um homem que suava ansiedade. VIP, muito VIP. Não estrague isso. É Adrian Kensington. Selena sentiu um nó frio apertar em seu estômago. Adrian Kensington. O nome era sinônimo de aquisições agressivas, negócios imobiliários implacáveis e uma personalidade que poderia coalhar leite. Ele era o CEO da Kensington Global, um conglomerado que possuía tudo, desde linhas de transporte marítimo até patentes farmacêuticas. Ele também era notório por fazer a equipe de garçons chorar. Entendido, Selena disse alisando seu avental. Ela saiu para o salão, equilibrando uma pesada bandeja de copos de água de cristal. A mesa 4 era o melhor lugar, uma cabine semicircular estofada em couro cor de sangue de boi, oferecendo uma vista de todo o salão de jantar, enquanto permanecia isolada o suficiente para negócios ilícitos. Adrian Kensington sentou-se no centro, ladeado por outros dois homens. Kensington era um homem na casa dos 50 anos, que usava sua riqueza como armadura. Ele tinha cabelo prateado, penteado para trás, um terno que custava mais que o aluguel anual de Selena, e olhos que examinavam o salão com tédio predatório. À sua direita estava um homem mais jovem, claramente um assistente nervoso ou executivo júnior, segurando um tablet. À sua esquerda, sentava-se um homem que Selena não reconheceu, feições escuras, impecavelmente vestido com um ar de perigo silencioso sobre ele. Selena se aproximou da mesa, colocando os copos de água com um silêncio praticado. "Boa noite, senhores", ela disse, sua voz firme. "Meu nome é Selena, e eu cuidarei de vocês esta noite. Posso começar com?" Kensington não olhou para cima. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa, interrompendo-a. "Eles vão 82 petos e tragam um menu de degustação. Não estamos aqui para ler. Estamos aqui para comer. Apresse-se." Ele nem sequer tinha olhado para o rosto dela. Para ele, ela era uma máquina de venda automática. "Claro, senhor. O T-82 Petrus. Eu trarei o sommelier imediatamente para... Eu não preciso de um sommelier para me dizer o que estou bebendo." Kensington retrucou, finalmente olhando para cima. Seus olhos pousaram nela, frios, limpa a garganta e avaliadores. Ele a olhou não como uma pessoa, mas como uma falha na paisagem. "Apenas traga a garrafa. Abra-a aqui
E tente não quebrar a rolha com essas mãos. Ele gesticulou vagamente para as mãos dela, que estavam vermelhas e ligeiramente rachadas dos sanitizantes industriais usados na cozinha. Selena engoliu o nó de raiva subindo em sua garganta. Imediatamente, senhor. Ela recuou para a adega, seu coração batendo forte. Esta seria uma noite longa. Quando ela retornou com a garrafa, um vintage que valia milhares, Kensington estava em profunda conversa com o homem à sua esquerda. Selena apresentou o rótulo. Kensington acenou uma vez, mal reconhecendo a presença dela. Enquanto ela começava o delicado processo de tirar a rolha do vinho, a conversa na mesa mudou. O inglês cessou e Kensington começou a falar em árabe rápido e fluente. Foi um movimento de poder. Selena já tinha visto isso antes. Empresários frequentemente mudavam de idioma para discutir números sensíveis ou para excluir a ajuda. Kensington virou-se para o homem à sua esquerda, a quem ele se dirigiu como Omar. A fusão é uma piada, Omar, Kensington disse em árabe. Seu sotaque pesado, mas compreensível. Esses reguladores são desdentados. Nós despejaremos os ativos tóxicos na subsidiária Shell Company no Brasil. Até que eles descubram, as ações terão triplicado. A mão de Selena congelou por uma fração de segundo no saca-rolhas. A menção do Brasil e de ativos tóxicos não era apenas negócio. Era uma confissão de fraude. Mas ela manteve o rosto inexpressivo, os olhos focados na garrafa. Ela havia aprendido há muito tempo que a invisibilidade era a melhor defesa de um servo. Omar riu, respondendo em um árabe mais profundo e ressonante. Você está jogando um jogo perigoso, Adrian. Se os americanos descobrirem, os americanos são idiotas. Kensington zombou, ainda em árabe. Eles só veem o que mostramos a eles. Assim como isso, ele parou, gesticulando em direção a Selena com sua taça de vinho. Selena sentiu o peso do olhar dele. Ela derramou uma pequena quantidade no copo dele para ele provar. Kensington girou o vinho, olhando fixamente para Selena. Ele sorriu maliciosamente, virando-se para Omar. Olhe para esta criatura, Kensington disse em árabe, sua voz pingando de diversão. Ela está ali como uma estátua, provavelmente pensando em como gastar a gorjeta de 5 arta que eu não darei a ela. Omar não riu. Ele parecia desconfortável, Adrian, mas Kensington estava embalado. Ele desfrutava da crueldade performática, da segurança da barreira linguística. Olhe para aquelas mãos. Imundas. Ela provavelmente esfrega chãos antes de vir para cá. Aposto que ela cheira a gordura rançosa e desespero. É trágico, realmente. Gado reprodutor para as classes mais baixas. Selena terminou de servir o vinho para os outros convidados. Seu rosto permaneceu uma máscara de indiferença profissional. Mas por dentro um fogo estava se acendendo. Não era apenas o insulto à sua pobreza. Era a desumanização, limpa a garganta, a suposição de que ela era surda, muda e cega para o mundo dele. Kensington tomou um gole do vinho. É adequado, ele disse em inglês para a mesa. Então voltou para o árabe para o golpe final. Certifique-se de que ela não toque a borda do meu copo novamente. Eu não quero pegar qualquer doença da pobreza que ela esteja carregando. A mesa ficou em silêncio. O executivo júnior olhou para seus sapatos. Omar olhou para seu vinho. Kensington olhou para Selena. Um sorriso presunçoso estampado em seu rosto, não esperando nada além de um aceno subserviente. Selena colocou a garrafa sobre o descanso. Ela respirou. O ar no restaurante parecia parar de se mover. Ela olhou Adrienne Kensington diretamente nos olhos. Eu lhe asseguro, Sr. Kensington, Selena disse, sua voz clara, melodiosa, e falando em árabe impecável de registro alto. Minhas mãos estão perfeitamente higienizadas. No entanto, não posso dizer o mesmo de seus modos ou de suas práticas de negócios no Brasil. Por 3 segundos, o único som no quarto obsidiana foi o zumbido distante do sistema de ventilação.
Adrian Kensington não piscou. Ele não respirou. Seu rosto, anteriormente corado com a arrogância do vinho e da riqueza, ficou um tom pálido e doentio de cinza. Sua boca abriu-se ligeiramente, mas nenhum som saiu. Era como se seu cérebro tivesse sofrido uma falha catastrófica, incapaz de processar a entrada. A garçonete, a camponesa, não só o havia entendido, mas também havia respondido no dialeto da elite educada. Omar, o homem à sua esquerda, deixou cair o garfo. Ele tilintou alto contra a porcelana, quebrando o silêncio. Você, Kensington finalmente engasgou, voltando ao inglês. Você fala árabe. Selena terminou por ele, ainda mantendo seu olhar. Ela não recuou. A adrenalina estava correndo por ela, fazendo seus dedos formigarem. Sim, eu também falo francês e mandarim, se você preferir me insultar nessas línguas em vez disso. Embora eu ache que o árabe tem uma qualidade poética que se presta bem à ironia. O choque de Kensington rapidamente se transformou em raiva. Não foi assim que o roteiro foi. A paisagem não deveria responder. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os copos de vinho saltarem. Como você ousa? Ele berrou, sua voz atraindo a atenção de cada cliente em um raio de 30 pés. Você estava escutando conversas particulares. Isso é uma violação de privacidade. Onde está o gerente? Chame-me o gerente agora. Selena manteve sua posição, embora seus joelhos estivessem tremendo debaixo do avental. Eu não estava escutando, senhor. Você estava falando alto diretamente na minha frente. Você presumiu que eu era muito inculta para entender. Esse foi seu erro, não o meu. Gerente! Kensington gritou, seu rosto ficando roxo. Robert, o gerente de salão, materializou-se do nada. Ele parecia estar testemunhando um assassinato. Ele correu para a mesa, torcendo as mãos. Sr. Kensington, senhor, qual é o problema? Está tudo bem? Robert gaguejou, olhando entre o bilionário furioso e a garçonete estoica. Esta garota, Kensington apontou um dedo trêmulo para Selena. Ela é insolente. Ela tem me assediado e aos meus convidados. Ela estava nos espionando. Quero que ela seja demitida imediatamente. Tire-a da minha vista antes que eu compre este prédio e despeje todos vocês. Robert virou-se para Selena, seus olhos arregalados de pânico. Bennett, o que você fez? Eu lhe disse que fiz meu trabalho, Robert. Selena disse calmamente, embora sua voz estivesse tensa. O Sr. Kensington estava infeliz por eu ter entendido seus comentários sobre minha higiene e minha posição social. Ele prefere abusar da equipe em línguas que ele pensa que eles não conhecem. Você mente, Kensington gritou. Ela é uma mentirosa. Ela está tentando me extorquir. Omar, o parceiro de negócios, finalmente falou. Ele levantou uma mão, sua expressão ilegível. Adrian, sente-se. Você está fazendo uma cena. Eu estou fazendo uma cena. Kensington virou-se para Omar. Ela me insultou. Ela se defendeu, Omar disse suavemente. Ele olhou para Selena com uma estranha intensidade. E o árabe dela é melhor que o seu, Adrian. Kensington parecia ter levado um tapa. Ele voltou-se para Robert. Se ela não sair deste prédio em 2 minutos, eu farei com que o quarto Obsidian perca sua estrela Michelin. Você me entende? Eu enterrarei este lugar. Robert, aterrorizado e sem coluna, fez o cálculo instantaneamente. Um bilionário cliente regular versus uma garçonete descartável. Não havia disputa. Selena, Robert disse, sua voz caindo para um sussurro áspero. Vá para os fundos, bata o ponto. Dê-me seu avental. Você está demitida. Robert, você não pode estar falando sério, Selena disse, a injustiça ardendo em seus olhos. Ele foi quem agora? Robert sibilou. Antes que ele nos processe. Selena olhou para Robert, depois para Kensington. Kensington estava sorrindo novamente, um sorriso cruel e triunfante. Ele havia vencido. Ele sempre vencia. Ele pegou sua taça de vinho, aquela que ela havia servido,
e tomou um gole, mantendo o olhar dela como se dissesse: eu posso destruir você quando eu quiser. Selena lentamente desamarrou seu avental. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou na cadeira vazia ao lado de Kensington. Você tem razão, Robert, Selena disse, sua voz carregando um estranho novo peso. Eu não pertenço aqui. Ela se virou para Kensington. Aproveite seu jantar, Sr. Kensington, e boa sorte com a Shell Company no Brasil. Ouço dizer que a Federal Trade Commission está muito interessada em ativos tóxicos hoje em dia. Kensington engasgou com seu vinho. Ele tossiu violentamente, vinho tinto espirrando na toalha de mesa branca imaculada. Selena virou-se e foi embora. Ela passou pelos clientes atordoados, pelas recepcionistas aterrorizadas e saiu pelas pesadas portas de carvalho. Enquanto o ar fresco da noite de Nova York atingia seu rosto, Selena percebeu duas coisas. Primeiro, ela acabara de perder sua única fonte de renda. Segundo, ela acabara de declarar guerra a um dos homens mais poderosos da cidade. Ela tirou o telefone do bolso. Suas mãos tremiam, mas não mais de medo. Elas tremiam com propósito. Ela discou um número que não ligava há 5 anos. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Uma voz masculina respondeu, ríspida e cautelosa. Sim. Olá, David, Selena disse. É Selena. Selena Alied. Houve um longo silêncio do outro lado. O nome Bennett era um escudo que ela havia usado por anos. Alfred era o alvo que ela havia tentado remover de suas costas. Selena, a voz suavizou, cheia de descrença. Meu Deus, nós pensamos que você tinha ido embora. Onde você está? Estou em Nova York, ela disse, observando as luzes da cidade borrarem através de suas lágrimas. E eu tenho uma história para você. É sobre Adrian Kensington. Estou pronta para falar. De volta dentro do restaurante, a atmosfera na mesa 4 havia coalhado. Kensington estava limpando a mancha de vinho em sua camisa, suas mãos tremendo de raiva. Descubra quem ela é. Kensington sibilou para seu jovem assistente, que digitava furiosamente em seu tablet. Eu quero o nome dela, o endereço dela. Eu quero saber onde ela mora, com quem ela dorme e o que ela come no café da manhã. Ninguém me ameaça. Ninguém. Omar observou Kensington com olhos semicerrados. Ele tomou um gole de sua água, sua mente acelerada. Ele havia reconhecido o dialeto que a garçonete usou. Não era apenas árabe padrão. Era o dialeto refinado específico do corpo diplomático levantino. Era o dialeto das famílias antigas. Adrian, Omar disse lentamente, você deveria ter cuidado. Cuidado, Kensington zombou. Ela é uma garçonete para esmagar como um inseto. Ela não falou como uma garçonete, Omar murmurou, quase para si mesmo. Ela falou como uma rainha no exílio. Na manhã seguinte, Selena sentou-se em uma cafeteria apertada no Brooklyn, um laptop emprestado de sua vizinha aberto à sua frente. O cheiro de expresso queimado e chuva enchia o ar. Ela não tinha dormido. Em frente a ela sentava-se David Miller. 5 anos atrás, David havia sido um jornalista investigativo para o Chronicle, um homem com reputação de caçar corrupção. Agora ele parecia cansado. Sua jaqueta estava desfiada nos cotovelos e ele tinha os olhos cínicos de um homem que havia visto muitos bandidos escaparem. Então, David disse, saboreando um café preto. Selena Alied, filha de Hakeem Al-Fiad, o diplomata que supostamente desviou milhões e depois desapareceu. Ele não desviou, David. Você sabe disso, Selena disse, sua voz baixa. Ele foi incriminado. Ele estava prestes a expor um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empreiteiros ocidentais e fundos de desenvolvimento do Oriente Médio. E então os freios do carro dele falharam. David estremeceu. Eu sei. Eu cobri o acidente ou o incidente. Ele olhou para ela de perto. Nós todos pensamos que você morreu no acidente também. O relatório disse que havia 2 corpos. Meu pai e seu motorista, Selena disse, olhando para suas mãos.
as mãos que Kensington havia chamado de imundas. Eu estava no segundo carro. Minha mãe e eu, nós fugimos. Nós mudamos nossos nomes. Nós nos tornamos os Bennett. Nós só queríamos sobreviver. E agora você está servindo mesas, David disse, balançando a cabeça. E você serviu Adrian Kensington? Eu servi o homem que matou meu pai, Selena disse. David congelou. Uau, calma. Essa é uma acusação enorme, Selena. Kensington é um tubarão. Claro, mas um assassino. Você tem provas? Ainda não, Selena admitiu. Mas ontem à noite ele estava falando com o Omar Rabbani. Você o conhece? David assentiu. Rabbani, dinheiro de investimento saudita. Muito quieto, muito poderoso. Kensington estava se gabando de despejar ativos tóxicos em uma empresa de fachada brasileira para inflacionar os preços das ações antes de uma fusão. Ele pensa que é intocável, mas o jeito que ele falava, a arrogância, me lembrou dos homens sobre os quais meu pai me avisou. Os chacais, ele os chamava. David se inclinou. Brasil? Se isso for verdade, isso é fraude de valores mobiliários em escala massiva. Isso é tempo de prisão. Mas é apenas boato. A palavra de uma garçonete contra um bilionário. É por isso que eu preciso de você, Selena disse. Eu me lembro do nome da empresa. Ele mencionou. Verenova. Ele sussurrou para seu assistente antes que o gerente viesse. Eu tenho memória fotográfica, David. É assim que aprendi idiomas tão rápido. David digitou o nome em seu laptop. Verdinova Shell Company, registrada em São Paulo, empresa mãe. Uma holding nas Ilhas Cayman. É um beco sem saída. Cave mais fundo, Selena urgiu. Procure a conexão com a subsidiária da Kensington Global. Que shame. Os dedos de David voaram pelo teclado. Minutos se passaram. Selena observou a chuva escorregar pela janela. Ela estava apavorada. Se Kensington a encontrasse, realmente a encontrasse, ela e sua mãe estariam em perigo. Mas se esconder só as havia tornado pobres e vulneráveis. Era hora de lutar. Santo! David exalou. Ele virou a tela para ela. Você está certa. KM acabou de descarregar um enorme portfólio de passivos para a Verdonova 2 dias atrás. Eles o categorizaram como um desinvestimento estratégico. As ações saltaram 4% esta manhã. E quando a Verdonova falir porque esses ativos são sem valor, Selena perguntou. Kensington sai com o lucro e os investidores na Verdonova, provavelmente fundos de pensão ou parceiros desavisados, arcam com o prejuízo. David olhou para ela com um respeito recém-descoberto. Selena, isso é dinamite, mas precisamos de mais do que registros públicos. Precisamos das comunicações internas. Precisamos da prova incontestável. Eu posso ter um jeito, Selena disse. O assistente de Kensington, o jovem. Ele estava apavorado com ele. Eu o vi derrubar seu tablet quando Kensington gritou. Ele é fraco e está hospedado no Hotel Pierre. Eu o ouvi pedir um carro lá. Você quer abordar o assistente? David perguntou, cético. Isso é arriscado. Eu não tenho escolha, Selena disse. Kensington já está me caçando. Eu preciso atacar primeiro. Enquanto isso, na suíte penthouse do Four Seasons, Adrian Kensington estava andando de um lado para o outro. A vista do Central Park era magnífica, mas ele não estava com humor para paisagens. Bennett, ele cuspiu em seu telefone. Selena Bennett, 24 anos, mora em Queens. Mãe está doente. Dívidas? Sim, Sr. Kensington. Uma voz mecânica suave respondeu do outro lado. Este era o Sr. Slade, o chefe de segurança de Kensington. Um eufemismo educado para seu fixer. Temos a localização dela. Ela sabe sobre o Brasil, Kensington disse, sua voz caindo. Ela fez um comentário. Ela deve ter ouvido o nome Verdinova. Isso é problemático, Slade disse. Devemos desencorajá-la? Não, Kensington disse, seus olhos se estreitando. Desencorajar é para amadores. Se ela for para a imprensa, é uma história de ex-funcionária insatisfeita. Mas eu não quero o risco.
Eu quero a credibilidade dela destruída. Plante algo no apartamento dela. Drogas, cartões de crédito roubados, faça-a aparecer uma criminosa. Então, quando ela tentar falar, ninguém ouvirá. Considere feito, Slade disse. E cumpriu. Senhor, descubra onde ela aprendeu árabe. Aquele dialeto, isso me assombra. Parece um fantasma. Kensington desligou. Ele caminhou até a janela. Ele havia destruído empresas rivais, esmagado sindicatos e comprado governos. Uma garçonete não era nada, mas no fundo, uma lasca de medo estava crescendo, limpa a garganta, porque Adrian Kensington acreditava em presságios, e um servo falando a língua dos reis era de fato um presságio muito ruim. O bar do Hotel Pierre era um santuário de luz âmbar e negócios sussurrados, um mundo distante da energia frenética da cafeteria do Brooklyn. Selena entrou, não como a garçonete que raspava migalhas das toalhas de mesa, mas como a mulher que ela nasceu para ser. Ela usava um vestido preto, um dos poucos resquícios de sua antiga vida que ela se recusara a vender, e seu cabelo estava preso para trás em um coque severo, elegante e brilhante. Ela não parecia estar servindo bebidas. Ela parecia que estava lá para comprar o hotel. Ela o avistou imediatamente. Timothy, o assistente nervoso de Kensington, estava sentado sozinho em uma mesa de canto, saboreando um whisky sour. Ele parecia um homem esperando o carrasco. Ele checava seu telefone a cada 30 segundos, sua perna balançando nervosamente debaixo da mesa. Selena sinalizou ao barman por uma água com gás, então navegou pelo salão. Ela não abordou Timothy agressivamente. Ela simplesmente flutuou para a cadeira vazia perto da mesa dele, fingindo um momento de descanso. Dia difícil? Ela perguntou, sua voz suave desfazendo-se do forte sotaque nova-iorquino que ela adotara para sua proteção. Timothy pulou, quase derramando sua bebida. Ele olhou para ela, confusão em guerra com reconhecimento. Eu sim, eu te conheço. Nós nos encontramos ontem à noite, Selena disse, virando-se para encará-lo completamente no quarto obsidiana. Você era quem segurava o tablet enquanto seu chefe discutia crimes federais em uma língua que ele pensou que eu não entendia. O rosto de Timothy perdeu a cor. Ele olhou ao redor desesperadamente por segurança. Você é a garçonete. Você deveria estar demitida. Kensington disse. O Sr. Kensington diz muitas coisas. Selena interrompeu, deslizando para o assento oposto a ele. Ele disse que os reguladores são desdentados. Ele disse que os ativos tóxicos no Brasil desapareceriam. Ele também disse, de forma bem específica, que se algo desse errado, ele precisaria de um bode expiatório. Timothy congelou. O quê? Vamos, Timothy. Você é inteligente o suficiente para fazer as contas. Selena mentiu. Ela não sabia se ele era inteligente, mas sabia que ele era vaidoso. Por que o nome dele não está em lugar nenhum nos documentos da Verdonova? Por que sua assinatura digital está nos registros de transferência? Era uma aposta. Selena não sabia ao certo se a assinatura de Timothy estava lá, mas era assim que homens como Kensington operavam. Eles usavam luvas. Os subalternos deixavam as impressões digitais. A boca de Timothy abriu e fechou. A armadilha havia se fechado. Eu apenas fiz o que me foi dito. Ele disse que era procedimento padrão. É procedimento padrão para um bode expiatório, Selena disse, inclinando-se. Seus olhos verdes perfuraram os dele. Quando a SEC arrombar as portas, Adrian Kensington estará em seu iate no Mediterrâneo. Você estará em uma cela de prisão federal, explicando por que você autorizou a transferência de dívida podre. Você está olhando para 15 anos, Timothy. Talvez 20. Timothy colocou a cabeça entre as mãos. Ele vai me matar. Se eu falar, ele vai me arruinar. Ele já está te arruinando. Selena sibilou. Ele está te armando, mas você pode se salvar. Você pode se tornar testemunha. Eu não posso, Timothy sussurrou. Eu não tenho os arquivos.
Eles estão no servidor seguro. Eu só tenho minha chave de acesso e ele monitora tudo. Você tem um backup, Selena afirmou. Não era uma pergunta. Um homem paranoico como você manteve uma apólice de seguro, um disco rígido, um link na nuvem, algo. Timothy olhou para ela, lágrimas brotando em seus olhos. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um simples pendrive prateado. Sua mão tremia tão violentamente que chacoalhou contra a mesa. São os dados brutos, ele sussurrou. A avaliação real dos ativos versus o que relatamos aos acionistas. Isso prova a fraude. Selena estendeu a mão para pegá-lo, mas Timothy o puxou de volta. Quem é você? Ele perguntou, sua voz tremendo. Você não é apenas uma garçonete. Nenhuma garçonete fala árabe assim. Nenhuma garçonete sabe como funcionam as investigações da SEC. Eu sou alguém que quer ver Adrian Kensington queimar tanto quanto você. Selena disse, me dê, Timothy, antes que ele perceba que você é a ponta solta. Timothy hesitou. Então, olhando para a porta como se esperasse que Kensington entrasse, ele deslizou o drive pela madeira polida. Selena fechou a mão sobre o metal frio. Vá para o FBI esta noite. Não espere pela manhã. Diga a eles que você foi coagida. É sua única chance. Ela se levantou, seu coração batendo forte contra as costelas. Ela tinha a prova incontestável. Mas enquanto ela saía do hotel, seu telefone zumbiu. Era a senhora Higgins, sua vizinha em Queens, que cuidava de sua mãe enquanto Selena trabalhava. Selena! A senhora Higgins gritou no telefone. Selena, você precisa vir para casa. A polícia! Eles estão revirando tudo. Selena parou morta na calçada, o barulho da cidade desvanecendo-se em um rugido abafado. O quê? Por quê? Eles disseram que encontraram cocaína. A senhora Higgins estava soluçando. Eles disseram que estava no seu quarto. E cartões de crédito roubados. Eles levaram sua mãe, Selena. Eles a levaram para a delegacia. Eles disseram que ela é uma cúmplice. O mundo inclinou-se. Kensington não era apenas uma ameaça. Ele havia se movido mais rápido do que ela antecipou. Ele não estava apenas tentando desacreditá-la. Ele estava fazendo refém a única coisa que ela se importava. Não diga nada a ele, senhora Higgins, Selena disse, sua voz transformando-se em gelo. Estou indo. Ela desligou. Ela olhou para o pendrive em sua mão. Era a evidência que poderia destruir Kensington. Mas agora era também o resgate pela vida de sua mãe. Selena não foi à delegacia. Ela sabia que isso a levaria direto para uma cela. Kensington possuía a narrativa e, provavelmente, ele possuía os oficiais que haviam invadido seu apartamento. Se ela entrasse lá com o pendrive, ele desapareceria em um armário de evidências para nunca mais ser visto, e ela seria acusada de posse com a intenção de distribuir. Ela estava em um beco escuro a 3 quarteirões da delegacia, a chuva encharcando seu vestido caro. Ela estava tremendo, não de frio, mas de uma raiva tão pura que parecia estar queimando sua pele. Ela discou para David Miller. David, ela disse, ele plantou drogas. Eles estão com minha mãe. Eu sei, David disse, sua voz urgente. Está em todo o rádio da polícia. Grande apreensão de narcóticos em Queens. Ele está girando rápido, Selena. Eles estão te pintando como uma mula de drogas que usava o restaurante para traficar para clientes de alto nível. Explica por que você foi demitida. Retroativamente, é claro. Eu tenho o drive, Selena disse. Eu tenho a prova da fraude. Não traga para mim, David disse. Meu apartamento está sendo vigiado. Eu vi um sedã preto estacionado lá fora há 1 hora. Kensington sabe que estamos conversando. Se você vier aqui, eles pegam o drive e nós 2 caímos. Então o que eu faço? Selena chorou, a frustração rachando sua voz. Não posso deixar minha mãe em uma cela. Ela está doente, David. Ela precisa da medicação dela. Selena, me escute. Você precisa de alavancagem. Alavancagem real. Não apenas prova legal.
Você precisa de poder. Antes que ela pudesse responder, um par de faróis varreu o beco. Um elegante SUV blindado preto parou, bloqueando a saída. Selena deixou cair o telefone. Recuando, ela enfiou a mão na bolsa para pegar o spray de pimenta que carregava, mas sabia que era inútil contra a equipe de segurança de Kensington. A porta traseira abriu, mas não era Slade, o fixer. Não era Kensington. Um homem saiu segurando um grande guarda-chuva. Ele era alto, vestido com um casaco de lã escuro, movendo-se com uma graça que sugeria dinheiro antigo e segredos mais antigos. Era Omar Rabbani. Selena congelou. O homem que havia sentado à esquerda de Kensington. A testemunha, senhorita Alfa, Omar disse. Sua voz era calma, cortando o som da chuva. Ele usou o nome real dela. Afaste-se de mim, Selena alertou, recuando até bater na parede de tijolos. Eu vou gritar. Você pode gritar, Omar disse gentilmente. Mas a polícia na esquina está na folha de pagamento de Kensington. Eu sou o único atualmente nesta cidade que não está. Ele parou a uma distância respeitosa. Eu conheci seu pai, Selena Hakim, e eu. Nós jogamos xadrez em Beirute antes da guerra. Ele era um bom homem, um homem teimoso. Mas bom, a respiração de Selena engasgou em sua garganta. Você estava na mesa. Você riu quando Kensington me insultou. Eu não ri. Omar a corrigiu. Eu observei e eu escutei. E quando você falou, eu ouvi a voz de Hakim. Eu tenho procurado por você desde o acidente. Selena, Kensington disse ao mundo que você estava morta. Foi conveniente para ele. Por que eu deveria confiar em você? Selena perguntou, sua mão segurando o pendrive em seu bolso. Você está fazendo negócios com ele. Negócios são guerra por outros meios, Omar disse. Eu estava investigando as operações de Kensington porque eu suspeitava que ele estava me traindo. Esta noite, você confirmou isso. Mas meu interesse em você é pessoal. Eu devo uma dívida ao seu pai, uma que eu não pude pagar enquanto ele estava vivo. Ele estendeu uma mão. Entre no carro, Selena. Eu posso tirar sua mãe. Eu tenho advogados que são mais agressivos que os do Sr. Kensington, e eu posso mantê-la segura. Selena olhou para a mão, depois para o beco escuro. Ela não tinha casa nem dinheiro, e a polícia a estava caçando. Ela tinha um pendrive que era uma sentença de morte. Ela deu um passo à frente e pegou a mão de Omar. Dentro do SUV, o silêncio era absoluto. Os assentos de couro estavam quentes. Omar serviu uma xícara de chá de uma garrafa térmica, um gesto incongruentemente doméstico. Onde estamos indo? Selena perguntou. Para um esconderijo, Omar respondeu. Kensington sabe que você tem o drive. Seu assistente, Timothy, ele cedeu. Kensington ligou para ele 10 minutos depois que você saiu. Timothy contou a ele tudo. Selena praguejou em voz baixa. Então, ele sabe que eu tenho a evidência. Sim, e ele está apavorado. Um bilionário aterrorizado é um animal perigoso. Ele autorizou Slade a usar todas as medidas necessárias. Isso significa que ele não está mais tentando te prender, Selena. Ele está tentando te apagar. O carro acelerou pelas ruas chuvosas em direção ao aeródromo particular em Teterboro. Minha mãe, Selena disse. Você disse que poderia ajudá-la. Minha equipe jurídica já está na delegacia. Omar disse que eles estão solicitando uma liberação médica de emergência. Nós a faremos se mudar para uma clínica particular sob minha proteção até amanhã. As acusações serão contestadas, mas primeiro devemos garantir que ela esteja segura. Selena sentiu uma onda de alívio tão forte que a deixou tonta. Obrigada. Mas por quê? Por que ir contra ele? Ele limpa a garganta, seu parceiro. Omar olhou pela janela para as luzes que passavam. A Adrienne é um parasita. Ele se alimenta das coisas até que elas estejam secas.
Ele matou seu pai porque Haki descobriu que Kensington estava vendendo materiais de construção defeituosos para esforços de reconstrução pós-guerra, escolas, hospitais. Eles desabaram. Selena, pessoas morreram. Haken ia tornar público. Selena sentiu o sangue correr em seus ouvidos. Ela sabia que seu pai foi morto pela verdade, mas ela não sabia os detalhes. Ele matou crianças por lucro, Omar disse. E agora com esse drive você tem o prego para o caixão dele. Mas um prego é inútil sem um martelo. Ele se virou para ela, seus olhos escuros cintilando. Eu serei seu martelo, Selena. Mas você deve ser a mão que o balança. Você está pronta para destruí-lo? Limpa a garganta. Não apenas mandá-lo para a cadeia, mas desmantelar seu legado. Porque uma vez que começamos isso, não há volta. Selena pensou na humilhação no restaurante. Ela pensou nas mãos de sua mãe gastas e em carne viva de anos esfregando chãos para sobreviver. Ela pensou no carro de seu pai, metal retorcido em uma estrada escura. Ela agarrou o pendrive até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Eu não quero apenas ele na cadeia, Selena disse, sua voz caindo para um sussurro que soava como uma lâmina sendo sacada. Eu quero que ele seja nada. Eu quero que ele fique em uma sala e perceba que ele vale menos que o guardanapo em seu colo. Omar sorriu, um sorriso lento e predatório. Então, que comecemos. Esta noite não dormimos. Esta noite vazamos os documentos, mas não para a polícia. Nós os damos ao mundo. O Gala de Comércio Global e Inovação foi a noite mais importante no calendário social de Nova York. Foi realizado no Metropolitan Museum of Art, especificamente na sala do Templo de Dendur, um cenário de pedra antiga e vidro imponente que gritava permanência e poder. Para Adrian Kensington, esta noite era sua coroação. Ele estava prestes a receber o prêmio Titã da Indústria, um escudo de legitimidade que tornaria a fusão da Verdonova intocável. Kensington estava junto ao buffet, tomando champanhe. Ele se sentia invencível. Seu chefe de segurança, Slade, havia relatado que a polícia havia invadido o apartamento de Bennett. A mãe estava sob custódia. A garota, Selena, estava foragida, provavelmente escondida em alguma sarjeta. O assistente, Timothy, havia sido realocado para uma instalação privada na Suíça, onde telefones não eram permitidos. As pontas soltas estavam atadas. Sr. Kensington, um senador se aproximou, apertando a mão dele. Comparecimento maravilhoso. Os mercados estão zumbindo sobre o acordo do Brasil. Progresso, senador. Kensington sorriu, seu smoking apertando contra seu peito. É tudo sobre progresso. Bem acima do andar da gala, na sala de controle do museu, o clima era muito diferente. Guardas de segurança jaziam amarrados e amordaçados no canto. Omar Rabbani estava junto ao console principal, flanqueado por dois de seus próprios especialistas em tecnologia. Estamos conectados? Omar perguntou em seu fone de ouvido. Temos controle do áudio, do sistema de projeção e da transmissão ao vivo. A voz de David Miller estalou do esconderijo em Nova Jersey. E Selena está em posição. Omar olhou para o andar da gala através do vidro. Então que o show comece. Lá no grande salão as luzes diminuíram. O burburinho da classe bilionária diminuiu enquanto um holofote atingia o pódio. Kensington caminhou até o microfone, deleitando-se nos aplausos. Obrigado. Kensington troveou, sua voz amplificada pela pedra antiga. Esta noite celebramos a visão. Celebramos a capacidade de ver valor onde outros não veem nada. Quando eu olho para o mundo, de repente os enormes telões de projeção atrás dele piscaram. O logotipo da gala dissolveu-se, substituído por um vídeo granulado e tremido. A plateia ofegou. Kensington virou-se confuso. O que é isso? Dificuldades técnicas? O vídeo na tela estava claro. Era Adrian Kensington sentado no quarto Obsidian. O ângulo era baixo, filmado de uma câmera escondida em um colete.
Ou talvez um telefone apoiado em uma estação de serviço, mas o áudio era cristalino. A fusão é uma piada, Omar. Nós despejaremos os ativos tóxicos na subsidiária Shell Company no Brasil. Os americanos são idiotas. Kensington congelou. A taça de champanhe em sua mão se estilhaçou, cortando sua palma. Mas ele não sentiu a dor. O vídeo cortou para outro clipe. Kensington gritando com seu assistente. Eu quero o nome dela. Faça aparecer uma criminosa. Plante drogas. Uma onda de choque percorreu a multidão. O senador deu um passo para trás. O silêncio era absoluto, mais pesado que o templo de pedra que o cercava. Desligue. Kensington gritou, sua voz falhando. Isso é um deepfake. Isso é segurança de IA. Corte a energia. Mas as telas não escureceram. Em vez disso, elas mudaram para uma transmissão ao vivo. Uma mulher estava descendo a grande escadaria do museu. Ela usava um vestido de seda verde esmeralda, que fluía como uma armadura líquida. Seu cabelo estava solto, caindo sobre seus ombros. Ela não parecia uma garçonete. Ela parecia uma juíza. Era Selena. Ela segurava um microfone na mão. O sistema de som estava direcionado para ela. Não é um fake, Adrian. A voz de Selena ressoou ecoando pelo salão. Ela falou em inglês, nítida e devastadora. E não é IA, é simplesmente a verdade da qual você pensou que poderia se livrar. Kensington olhou para ela, seu rosto perdendo a cor. Ele parecia um rato pego em um holofote. Você deveria estar morto, Selena terminou, alcançando o fundo da escada. A multidão abriu caminho para ela, sentindo uma mudança de poder mais primal do que dinheiro. Como meu pai, Hakeem Al-Fed, o homem que você matou para esconder seus contratos de construção defeituosos. Murmúrios irromperam. O nome Al-Fayed era conhecido pelo dinheiro mais antigo na sala. Mentiras, Kensington berrou, apontando uma mão ensanguentada para ela. Ela é uma traficante de drogas. Minha segurança encontrou cocaína no apartamento dela. Ela é uma fugitiva. As drogas que seu homem Slade plantou? Selena perguntou calmamente. Engraçado sobre Slade, ele não queria ir para a prisão perpétua. Ele fez um acordo com o FBI há cerca de 1 hora. Nesse momento, as pesadas portas do museu se abriram. Mas não era a segurança do museu. 2 dúzias de agentes federais em jaquetas de vento com o emblema do FBI invadiram a sala. Eles se espalharam, armas em punho, mas abaixadas. O agente Walker, o investigador principal que David havia contatado, entrou na luz. Adrian Kensington, ele gritou. Você está sob prisão por fraude de valores mobiliários, extorsão, conspiração para cometer assassinato e obstrução da justiça. Kensington olhou para os agentes, depois para as saídas, depois para Selena. Seu império estava se dissolvendo em segundos. A fase de negação colidiu com a fase de raiva. Ele avançou em direção a Selena. Você, sua pequena imunda. Omar Rabbani saiu da multidão, bloqueando o caminho de Kensington. Omar não o tocou. Ele apenas ficou ali, uma parede imóvel de dignidade. Não, Omar disse suavemente. Kensington olhou para Omar, traição em seus olhos. Você a ajudou. Eu ajudei a justiça, Omar disse, e eu ajudei a filha do meu amigo. Kensington foi agarrado por 2 agentes. Eles torceram seus braços para trás, as algemas clicando com um som que parecia mais alto que os aplausos que ele havia recebido momentos antes. Enquanto o arrastavam por Selena, Kensington lutou, desesperado por um último resquício de superioridade. Ele travou os olhos nela e cuspiu uma frase em árabe, uma maldição vil destinada a rebaixar sua honra e a linhagem de sua mãe. Selena não estremeceu. Ela não ficou zangada. Ela simplesmente o observou com uma expressão de profunda pena. Ela se inclinou para perto de modo que só ele ouvisse e sussurrou em inglês. Sinto muito, Sr. Kensington. Eu não falo prisioneiro.
O grito de raiva de Kensington foi interrompido quando as pesadas portas se fecharam atrás dele, selando seu destino. 6 meses depois, a cidade de Nova York, uma fera que geralmente devora os fracos e canoniza os ricos, havia encontrado um novo ritmo. O escândalo que havia irrompido no Metropolitan Museum of Art não apenas dominou o ciclo de notícias, mas se tornou uma linha de falha cultural. O nome Adrian Kensington, outrora sussurrado com reverência em salas de conselho, era agora uma história de advertência ensinada em aulas de ética nos negócios em todo o país. Mais longe dos cânions de calcário de Manhattan, em uma instalação de concreto austera no interior do estado de Nova York, o detento 8.940 sentava-se na beira de um catre de aço. O homem que uma vez havia pedido Petrus Vintage sem olhar o preço, agora comia mingau de aveia morno de uma bandeja de plástico. Os ativos de Adrian Kensington haviam sido congelados, apreendidos e liquidados. Kensington Global era uma carcaça limpa por reguladores e fundos de restituição. O titã da indústria passava seus dias em um silêncio muito mais profundo do que aquele que ele havia tentado comprar, aguardando um julgamento que especialistas legais prometeram que o enterraria pelo resto de sua vida natural. Mas em uma esquina movimentada em Manhattan, o silêncio havia sido substituído por uma sinfonia de vida. Selena estava na calçada, olhando para o prédio que uma vez fora sua prisão. As pesadas cortinas de veludo que bloqueavam a luz do quarto obsidiana haviam desaparecido, removidas para revelar janelas do chão ao teto que absorviam o sol da tarde. O imponente letreiro preto com suas letras douradas havia sido removido, substituído por uma calorosa luminária de madeira pintada à mão, a Fundação Raqui e Beastro. Era um conceito nascido das cinzas de sua antiga vida. De dia, o espaço funcionava como um centro sem fins lucrativos, oferecendo assistência jurídica, cursos de idiomas e apoio à imigração para os trabalhadores de serviços que mantinham a cidade funcionando. O exército invisível com o qual Selena uma vez marchou. À noite, ele se transformava em uma celebração culinária do Levante. Uma experiência de jantar sofisticada onde os lucros alimentavam a fundação e onde cada membro da equipe era um parceiro, não um servo. Lá dentro, o ar não cheirava mais a dinheiro estéril e medo. Cheirava a alho assado, açafrão, coentro e o aroma doce e terroso de pão assando. David Miller sentou-se em uma mesa de canto perto da janela, a luz do sol pegando o cinza em suas têmporas. Ele digitava furiosamente em um novo laptop, uma xícara de chá semi-vazia ao lado dele. O olhar oco e cínico que o havia definido 6 meses atrás havia desaparecido, substituído por um foco aguçado, energético, limpa na garganta. Sua exposição sobre a fraude da Verdonova não apenas lhe rendeu um prêmio Pulitzer, mas reacendeu uma carreira que ele pensava estar morta. A corrida do almoço vai ser um pesadelo hoje, David disse sem olhar para cima enquanto Selena entrava, os sinos acima da porta tilintando suavemente. Acabei de ver a crítica no Sunday Times. Eles não apenas gostaram, Selena. Eles chamaram o tagine de cordeiro de revolucionário e a atmosfera de restauradora. Selena sorriu, amarrando seu avental. Não era o uniforme branco rígido e engomado que havia roçado seu pescoço no quarto obsidiana. Era um linho azul marinho macio bordado com um pequeno ramo de oliveira. Não é revolucionário, ela disse verificando o tablet de reservas. É apenas a receita da minha mãe. É como a comida deve ter gosto quando é feita com amor, não com ego. Como se fosse um sinal, uma gargalhada ressoou da cozinha aberta. Selena olhou para ver sua mãe, a senhora Alfred, instruindo o sous-chefe sobre a maneira correta de conservar limões. Ela parecia vibrante, a palidez da doença e o peso da ansiedade constante haviam sumido, substituídos pelo brilho de uma mulher que havia recuperado seu domínio. Ela não era mais um fantasma se escondendo em um apartamento no porão em Queens. Ela era a matriarca desta casa, e sua alegria era a fundação do edifício.
A porta tilintou novamente, chamando a atenção de Selena. Omar Rabbani entrou. Ele se movia com a mesma elegância fluida que sempre possuiu, vestindo um terno que custava mais que o aluguel mensal do Bestro. No entanto, ele não carregava mais a tensão cautelosa de um homem vigiando suas costas. Em sua mão, ele segurava um enorme buquê de lírios brancos. Para a semana de abertura, Omar disse, apresentando-os a Selena com uma leve reverência. Seu pai amava lírios. Ele costumava dizer que eram a única flor que sabia ficar de pé. Selena pegou as flores, o perfume instantaneamente a transportando de volta para uma infância que ela pensou ter perdido para sempre. Obrigada, Omar, por tudo. Você sabe, você não precisava comprar o prédio para mim. Nós poderíamos ter alugado. Omar acenou com a mão de forma desdenhosa, caminhando para se juntar a David. Eu não comprei para você, Selena. Eu investi. Eu sou um empresário, afinal. E olhando para esta lista de reservas, ele tocou no tablet no balcão. Eu espero um retorno muito saudável sobre meu capital. Ele sentou-se em frente a David, sua expressão suavizando. Limpa a garganta. Você ouviu notícias de nosso amigo em comum? David sorriu maliciosamente, fechando seu laptop. Kensington, sua equipe de defesa está vacilando. Eles estão tentando propor uma alegação de insanidade. Aparentemente, ele afirma que ouve vozes zombando dele em árabe sempre que tenta dormir. Selena riu. Um som genuíno e descontraído que parecia iluminar o ambiente. A mente tem uma maneira de criar suas próprias prisões, ela disse. Espero que ele aproveite o dele. Ela se virou para arrumar os lírios em um vaso, seus movimentos praticados e calmos. O beastro estava se enchendo de luz, e pela primeira vez em anos, Selena não sentiu a vontade de fugir. Ela estava exatamente onde deveria estar. A porta abriu-se hesitantemente. Selena virou-se para cumprimentar o hóspede, mas fez uma pausa. Não era um cliente. Um jovem estava na entrada. Ele não podia ter mais de 20. Ele usava um terno barato e mal ajustado que era ligeiramente grande demais para sua estrutura, e seus sapatos estavam arranhados, mas cuidadosamente polidos. Ele segurava uma pasta de couro contra o peito como um escudo. Seus olhos varreram o quarto, absorvendo a decoração elegante, e o terror tomou conta de seu rosto. Ele parecia pronto para disparar. Selena reconheceu aquele olhar. Ela conhecia a opressão em seu peito, a garganta seca, o medo avassalador da rejeição. Ela se lembrou de estar de pé na estação de garçons desta mesma sala. Invisível, sendo informada de que valia menos que o guardanapo no colo de um homem rico. Ela caminhou ao redor do balcão, aproximando-se dele, não como proprietária, mas como igual. Posso ajudá-lo? Ela perguntou gentilmente. O jovem engoliu em seco. Com licença, ele gaguejou, seu inglês grosso e quebrado. Eu estou procurando pelo proprietário. Eu vi o letreiro. Eu preciso de emprego. Eu trabalho duro. Por favor. Ele se preparou para a dispensa. Ele esperava o aceno da mão, o não estamos contratando, o desprezo. Selena olhou para as mãos dele. Elas estavam ásperas, rachadas do trabalho, tremendo ligeiramente. Eram as mãos de alguém que carregava o peso de uma família nas costas. Selena sorriu, e o calor disso pareceu desarmá-lo completamente. Ela mudou sem esforço do inglês para o espanhol, as vogais rolando suavemente de sua língua. Bem-vindo, ela disse em sua língua nativa. Você não precisa procurar pelo proprietário. Você está falando com ela. O jovem, Mateu, olhou para ela em choque, seu aperto na pasta afrouxando. Você fala espanhol? Eu falo muitas coisas. Selena respondeu, seus olhos brilhando. Mas principalmente eu falo a língua do trabalho duro. Nós não apenas damos empregos aqui, Mateu. Nós construímos futuros. Qual é o seu nome? Mateu, ele sussurrou, ficando um pouco mais alto. Prazer em conhecê-lo, Mateu, Selena disse, gesticulando em direção à cozinha, onde os cheiros do serviço de almoço começavam a exalar.
venha comigo. Vamos pegar algo para você comer primeiro. Você não pode trabalhar com o estômago vazio. E minha mãe faz um ensopado que vai te deixar forte. Ela o guiou para os fundos, passando pelas mesas onde David e Omar estavam sentados observando. Omar deu um sutil aceno de aprovação. Enquanto Selena passava pela grande janela de vidro, ela pegou um reflexo. A garota cansada e assustada, com as mãos rachadas e os olhos assombrados, havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher que entendia a verdadeira moeda do mundo. Adrienne Kensington havia acreditado que poder era a capacidade de silenciar os outros. Ele estava errado. Poder era a capacidade de ouvi-los. Poder era a capacidade de olhar para alguém que o mundo considerava invisível e dizer, eu te vejo. Selena Al-Fiade havia derrubado uma fortaleza de arrogância e construído um santuário de dignidade em seu lugar. Ela empurrou a porta da cozinha, os sons de risadas e panelas chiando os acolhendo. Dinheiro podia comprar silêncio, sim, mas a verdade. A verdade falava todas as línguas. E pela primeira vez em muito tempo, Selena gostou do que ela tinha a dizer. Adrienne Kensington aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais perigosa na sala nem sempre é aquela com a voz mais alta ou a maior conta bancária. É a que escuta. Selena Al-Fiade provou que dignidade não é definida pelo seu cargo, mas pelo seu caráter em um mundo que frequentemente trata os trabalhadores de serviço como invisíveis. Ela mostrou que todos têm uma história, e algumas dessas histórias são poderosas o suficiente para derrubar impérios. Nunca subestime a pessoa que está servindo sua água. Eles podem ser exatamente quem afoga sua arrogância. Se você gostou desta história de justiça e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma nova história. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de um lembrete de que a verdade sempre vence no final. Obrigado por assistir e até o próximo.